Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado, professor José Eduardo Franco, parceiro e coordenador e utopista desses grandes projetos que nos fazem pensar os temas que são centrais no nosso momento histórico, sobretudo nesse momento em que estamos vivendo também. Vou falar de um olhar que é da América Latina, portanto, do Brasil, e de algumas décadas do século passado até o início desse século, em que o Brasil passou por condições diferentes no seu projeto e no seu estágio de organização enquanto sociedade. Falarei também de um autor brasileiro, que é Paulo Freire, que tenho estudado durante muito tempo, e aqui farei o recorte de algumas obras dele, em que aparece e apresenta a discussão sobre os direitos das pessoas e os direitos humanos. Tanto na sua trajetória no Brasil, nos anos 50, 60 e 70, quanto no período de exílio fora do Brasil, no Chile, nos Estados Unidos, na Suíça e depois nos países da África, sobretudo de língua portuguesa, com grande atuação nessas regiões. E do seu papel importante num processo e num período de formação e redemocratização do Brasil. Então, peço licença para poder ler o texto. Como temos pouco tempo, eu vou cortar algumas partes do texto para também dar tempo para o debate, como faremos a seguir. Na sua primeira obra, intitulada Educação como Prática da Liberdade, publicada por Paulo Freire no ano de 1967, pela editora Paz e Terra, na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, encontramos 3 definições sobre os direitos. O primeiro, os direitos políticos, que são os direitos das classes mais baixas, particularmente aqueles direitos de interferir no poder. O segundo, os direitos no âmbito dos direitos e deveres civis de cada cidadão. E o terceiro, os direitos cívicos para aqueles marginalizados e afastados da vida da sociedade, submetidos sem voz, ativa, sem espaços para exercer o diálogo, de participar dos destinos da comunidade. Os sentidos expressos em cada uma dessas definições indicam a importância e o conjunto do seu pensamento, dando-se conta das reais condições de submissão e alienação e a necessidade de superá-las mediante a tomada de consciência, tanto das condições individuais e sociais existentes, quanto dos aspectos estruturantes de uma sociedade que oprime e obriga as pessoas a viverem em condições desumanas. A superação dessas condições será possível pela ascensão popular das pessoas representadas pelo povo, cuja consciência lhes permitirá disputar as alternativas de poder e as condições econômicas dos espaços de tomadas de decisões mediante a formação de lideranças. Assim, iniciou o trabalho Paulo Freire, alfabetizando adultos num período de 45 dias, em que trabalhadores, donas de casas, trabalhadores de todas as áreas do interior do país, analfabetos, foram aos poucos aprendendo a ler as palavras e, a partir da leitura das palavras, fazer a leitura de mundo e a interpretação da realidade, conhecendo e se conhecendo. Da experiência realizada na cidade do interior do estado do Rio Grande do Norte, chamada Angicos, Paulo Freire alfabetizou muito rapidamente 300 agricultores campesinos, onde conseguiu-se formar diversas lideranças a partir dessa experiência em todos os estados brasileiros, sobretudo nos anos de 1963 e 1964. E a partir disso, com a criação dos chamados círculos de cultura, chegou-se à criação no país de mais de 2.000 círculos de cultura, em que foram possíveis formar mais de 2 milhões de pessoas num rápido período de tempo. Nesse movimento estava o novo, a semente,
a libertação, a terra prometida, de uma consciência capaz de formar e mudar os destinos da nação, cujo lema foi exposto pelo próprio Paulo Freire nos capítulos do seu livro A Educação como Prática da Liberdade, intitulado A Sociedade em Transição, e no capítulo A Sociedade Fechada e Inexperiência Democrática. Mesmo com os problemas típicos dos anos de 1960 no país e também no mundo, outro fantasma rodeava e, num contexto de Guerra Fria internacional, se opunha de um lado capitalistas e de outro lado os comunistas, e os possíveis avanços de uns e de outros, em que as elites econômicas e políticas brasileiras não tardaram a se organizar e a executar, a partir do dia 1º de abril de 1964, um golpe de Estado, implantando aos poucos aquilo que todos nós, no Brasil e em alguns países, conhecem como sendo chamado o período da ditadura, que durou até 1985. Para a sociedade cuja base social e participativa se espraiava também pelas forças da Igreja Católica, aos poucos o movimento popular foi capaz de se organizar e se estruturar em espaços e entidades que, desde então, ao longo dos últimos 50 anos, foram capazes de dar organicidade às forças culturais, políticas, científicas e assim construir uma estrutura política e jurídica protetiva dos direitos humanos para as pessoas, sobretudo aquelas mais desfavorecidas. Se essas iniciativas foram possíveis de serem construídas mediante a criação de projetos e programas de formação, imaginemos o que as classes populares, se fossem sabedoras de seus potenciais de conscientização e de mudança de mundo, não poderiam ter sido capazes de realizar. Assim diz um dos autores especialistas do tema dos anos 60, chamado Francisco Verfort. Se muitos dos trabalhadores recém-alfabetizados aderiram ao movimento de organização dos sindicatos, é porque eles próprios perceberam um caminho legítimo para a defesa de seus interesses e de seus companheiros de trabalho. Nessa perspectiva de conscientização, assim se pronunciou Paulo Freire. Não é lícito pretender apresentar a atual forma de democracia como se fora uma dádiva das elites, como se fora uma única democracia possível e à qual o povo teria de acomodar-se. Outro brasileiro, chamado Tiago de Mello, poeta e adido cultural do Brasil, após o seu retorno ao país em 1964, novamente tendo voltado ao Chile como exilado em 1968 e 78, escreveu, entre diversas obras poéticas, o texto chamado O Estatuto do Homem, de 1977, em que visivelmente ironiza os decretos dos governos militares em que se tornaram atos institucionais válidos a toda a gente, pois a cada edição iam ficando mais rígidos, mais autoritários, com violações das liberdades individuais e coletivas, pois não havia nem Câmara de Deputados, nem Senado que pudesse discuti-los. Assim diz Tiago de Mello. Fica decretado que agora vale a verdade, agora vale a vida, e de mãos dadas marcharemos todos pela vida verdadeira. Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, têm direito a converter-se em manhãs de domingo. Fica decretado que a partir desse instante haverá girassóis em todas as janelas, e que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra, e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde onde cresce a esperança. Seus cantos e encantos, poéticos, portanto, influenciaram muitas pessoas, inclusive em outros eventos no estado do Rio de Janeiro, com essa nova citação. Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Vem ver comigo, companheiro, a cor do mundo mudar. Vale a pena não dormir para esperar a cor do mundo mudar.
já é madrugada, vem o sol, quero alegria, que é para esquecer o que eu sofria. Quem sofre fica acordado, defendendo o coração. Vamos juntos, multidão, trabalhar pela alegria. Amanhã é um novo dia. Como se pode compreender e depreender, os sentidos desses poemas referem-se aos tempos da ditadura militar, já nos seus 14 anos de duração, quando ainda havia e fazia vítimas em diversas partes do país. Vale também lembrar, muito rapidamente, uma das canções de Chico Buarque de Holanda, intitulada Apesar de Você, cuja letra é a denúncia dos atos da ditadura, mas que amanhã há de ser um outro dia. E que o outro, e quem manda, eu, você, indicam os responsáveis pela escuridão da ditadura. Essa canção se transformou numa espécie de hino de manifesto da resistência pela luta dos direitos. Não custa lembrar também a sua canção Tanto Mar, alusiva à Revolução dos Cravos em terras lusitanas, há quase 50 anos, quando diz: esquecer uma semente em algum canto de jardim, indicando assim a esperança de dias melhores, livres e mais democráticos. No ano de 1978, em que a sociedade brasileira ainda vivia sob o silêncio dos fuzis, as forças resistentes, lutando pela abertura democrática, se faziam sentir, articular e produzir um novo momento histórico, reverberando em muitos lugares, animando o campo cultural, intelectual e popular, com iniciativas em diversas áreas. Entidades científicas recém-criadas passaram a ser referências, como a Sociedade de Filosofia, a Sociedade de Ciências Sociais e a Sociedade de Educação, dentre outras. À medida que a ditadura militar foi dando sinais de enfraquecimento, as entidades científicas foram abrindo as portas das universidades para alguns eventos públicos a partir do ano de 1975, ainda com um número reduzido de pessoas para não chamar a atenção dos inimigos. A presença de alguns intelectuais que residiam no Brasil, aos poucos, foi dando organicidade aos movimentos populares que encontraram nas universidades o apoio necessário para sua reorganização e fortalecimento. Isso, porém, não foi fácil, pois havia controles por parte das gestões das universidades que comunicava e acionava os agentes de segurança dos órgãos da ditadura. Estas e muitas atividades culminaram no movimento nacional pelo fim da ditadura, que, por sua vez, durou mais alguns anos até 1985. Antes, porém, num amplo acordo mediado pela Igreja Católica no ano de 1979, foi possível o retorno ao Brasil de intelectuais, militantes, compositores, lideranças populares, anistiados pelo Estado e assim poderem retornar muitos anos depois, sem saber e desconhecendo muitas das coisas que estavam ocorrendo no país. Assim aconteceu também Paulo Freire, e no seu retorno declarou: eu voltei para reaprender o Brasil. Aos poucos, os diálogos se ampliavam e os movimentos pela democratização, embalados por atos públicos nas praças das principais capitais dos estados e outras cidades, clamavam por eleições diretas para presidente da República, governadores, prefeitos, deputados, senadores e vereadores. Lembro-me bem disso como estudante da escola secundária que fui, quando participava da Pastoral da Juventude Estudantil. Embora o movimento estudantil existisse desde os anos de 1940, o Ato Institucional número 5 de 1968 o colocou na clandestinidade, proibindo manifestações públicas sem direitos de existência e organização, os quais foram restabelecidos apenas em 1985. Ainda que existisse em âmbito mundial documentos importantes para salvaguardar os direitos e as liberdades individuais e coletivas, como previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na realidade, todos sofreram perseguição e submissão ao silenciamento, ao exílio e ao desaparecimento. Mesmo assim, as entidades científicas e políticas valeram-se dos princípios dessa Carta Internacional para reivindicarem a proteção à dignidade humana em decorrência de sua violação.
As reflexões de Paulo Freire indicam a necessidade de formação cultural das massas para um processo de mudanças e a alfabetização e conscientização das pessoas como estratégia para a humanização. Tal preocupação remonta aos princípios de uma sociedade aberta e democrática, aspecto que tanto chamou a atenção como condição da realização de todos, mediante o reconhecimento dos seus direitos, de sua dignidade, cujos princípios éticos emancipatórios remontam aos idos dos anos de 1940. Tais perspectivas indicam o compromisso da sociedade que, ao longo do tempo, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, veio se movimentando na perspectiva das implementações de processos de mudanças e na criação de mecanismos de proteção e defesa dos direitos humanos. Os debates sobre os direitos humanos alcançaram maior relevância no país, sobretudo a partir da década de 1980 até os dias atuais, resultando em leis, planos, ações no âmbito do governo, de governos estaduais e também dos municípios, sobretudo com ações voltadas para a formação da cidadania, com implementação de políticas públicas em diversos setores da sociedade e de condições, sobretudo denunciando as condições vulneráveis de crianças, jovens e adultos. Ainda que se tenha tido avanços nas décadas de 1990 até 2015, os reveses nos anos seguintes, entre 2016 e 2022, foram destruindo o Estado de direitos individuais, humanos e sociais, tanto em governos federais, estaduais e municipais. Aquilo que Freire nos fala sobre a importância da conscientização e da libertação, sobretudo em países da América Latina, da África, onde a presença do Estado como protetor desses direitos ainda é muito ausente em muitas áreas, está indicando para o que hoje, na linguagem corrente, se fala do fortalecimento das relações Sul-Sul, como condição fundamental para a construção de alternativas ao eixo capitalista mundial pós-colonial. Iniciativas em âmbito governamental e intercontinentais são fundamentais para a compreensão e ações conjuntas frente às ameaças de agentes do Estado que violam os direitos das populações, com o uso da força para conter seus descontentamentos, seja na ausência dos espaços de vida das comunidades, sobretudo as periferias, seja na invalidação de políticas de acolhimento, inclusão e de direitos. A necessidade de uma educação para os direitos humanos e as populações que frequentam as escolas e também os seus deveres, obviamente desde as infâncias até os mundos dos adultos, como parte dos programas curriculares oficiais ou em programas de formação complementares, com temas e reflexões sobre o racismo, a violência de gênero, de classe social, de raça em geral, serão imprescindíveis, sobretudo nos dias atuais e decorrente, inclusive, dos fluxos mais recentes migratórios. No Brasil, no dia 20 de novembro de 2023, e anualmente é celebrado e comemorado o Dia da Consciência Negra. E muitos municípios, muitas cidades fazem feriado e comemoram esta data. As escolas criam nos seus programas de formação sobre relações étnico-raciais, sobre violência, sobre exclusão e outras políticas necessárias a ressignificar a vida dessas populações. Outras iniciativas, sobretudo em relação à defesa da vida contra os garimpeiros que invadiram terras indígenas na Amazônia, foram realizadas. Certamente essa realidade repercutiu muito também aqui na Europa. O papel do Estado foi fundamental nesse contexto, pois ao longo dos últimos 4 anos essas comunidades e aldeias indígenas tiveram redução de atendimento à saúde e assistência social e redução também dos programas de atenção à prevenção de doenças e outras situações. Assim, nos diz Ailton Krenak, líder indígena, poeta, filósofo e o mais novo imortal da Academia Brasileira de Letras. Viramos adultos, estamos devastando o planeta, cavando um fosso gigantesco de desigualdades entre povos e sociedade, de modo que há uma subhumanidade que vive numa grande miséria,
sem chance de sair dela, e isso também foi naturalizado. Fortalecer a sociedade civil organizada é uma das alternativas a esta avalanche destruidora. A criação de círculos de cultura, como fazia Paulo Freire, tertúlias literárias, a implantação de conselhos populares, com participação da sociedade civil desde a década de 1990 em áreas importantes do Brasil, tem possibilitado que os oprimidos ocupem lugares na esfera pública, indicando suas posições em acordos ou descontentamentos com as políticas de Estado. Mediante espaços de formação e de discussão sobre os direitos, poderemos ampliar e melhorar as condições de vida dessa população. Vou pulando o texto para ir finalizando. A aposta freiriana no diálogo e na humanização como condição de mudança, de transformação e de construção de um mundo novo, reveste-se daquilo que se pode dizer como sendo a construção e a garantia dos direitos individuais e coletivos das populações, sobretudo daquelas que foram intituladas como oprimidas. Nesse sentido, a educação enquanto ato político carrega essa tarefa de formar, de humanizar, possibilitar uma identificação enquanto sujeitos da história, participantes ativos e não como objetos. Assim, alicerçada em Freire, a liberdade, que é uma conquista e uma construção histórica, não é doação das classes opressoras, e isto está presente nos diferentes coletivos de mulheres, negros, negras, povos das florestas, povos das águas, indígenas, no movimento sem terra, nas ocupações urbanas, nos voluntários, nos jornalistas inclusivos, nas pastorais sociais da Igreja Católica, nas frentes e resistências das comunidades e nas instituições, nas organizações não governamentais, nos sindicatos e nas associações, formando novas consciências, colocando em movimento um outro mundo possível com inclusão, solidariedade e justiça social. Em cada movimento, em cada prática, em cada coletivo, encontramos as marcas das sementes da nova sociedade que está em gestação no seio desta atual sociedade. Muito obrigado.